Colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos para uma dica de filme que não é um filme que eu possa chamar de satisfação garantida. Não posso dizer isso, porque o filme é muito, muito novo. É um filme de 2025, mas é um filme também que me impressionou muito, muito mesmo, tá? É um filme que está disponível na plataforma da Apple TV, Apple TV Plus, Apple TV+, como você preferir chamar. O filme se chama O Ônibus Perdido. Mas antes da gente falar do filme, eu tenho que pedir para vocês, como sempre, se inscrevam no canal. Se você curtir no final do vídeo, você bota o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. E também agora, principalmente, você deixa o seu hype, porque o hype é o que impulsiona os canais mais novos. Se você puder deixar um hype com alguma quantia em dinheiro, ajuda muito ao canal a prosperar. Mas se você não puder, pelo menos deixe o hype gratuito e venha para o nosso clube de membros. Nosso clube de membros tem vídeos antecipados, recebe o vídeo antes dos outros, basta assinalar, né, marcar a sinetinha para ser avisado, e também vai ter direito a sorteio de itens que o colecionador vai se desfazendo e aí vai sortear também para o clube de membros, tá bom? Vamos falar agora aqui do Ônibus Perdido. O Ônibus Perdido é um filme que me surpreendeu bastante, tá? Eu costumo dizer que a indústria da cultura, cinema, série, quadrinhos, literatura, vem sofrendo muito mesmo, com alguns paradigmas, alguns parâmetros que estão sendo praticamente impostos, né? Se tornaram obrigatórios, são mais importantes para a indústria do cinema do que o próprio filme, do que a própria narrativa, do que a própria ideia, né? A ideia, a narrativa, fica tudo de lado, né? A seleção do elenco, fica tudo de lado em função de que existe uma cartilha, né? Uma série de imposições, de obrigações. É uma verdadeira ditadura cultural a que nós vivemos atualmente, né? Então, quando algum filme sobrevive a isso, eu tento assistir o filme e o filme me agrada, me surpreende muito, tá? E não resta dúvida que, mesmo num filme como esse, que eu estou começando a falar aqui para vocês, O Ônibus Perdido, existe embutido nele alguma coisa de inclusão, de procurar provocar algum tipo de modificação, de fazer com que nós repensemos, né? Pensemos de uma forma diferente alguns assuntos. Isso tudo é mais do que natural, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Porém, quando essa agenda não predomina em relação à história, à narrativa, aos objetivos do filme, que na verdade são entreter as pessoas, vai bem. Agora, o problema é que frequentemente eles estão invertendo, colocando o carro na frente dos bois e fazendo com que essas obrigações se tornem verdadeiras neuroses e acabam fazendo com que o filme se torne uma grande porcaria. Eu costumo dizer que a partir de 2010, de 2010 para cá, é muito mais difícil você encontrar um bom filme, uma boa série, é muito mais difícil. Mas o Ônibus Perdido me surpreendeu muito positivamente mesmo. Até porque também a essência da história do Ônibus Perdido é um drama. E eu não sou muito afeto a dramas, tá, gente? Eu costumo brincar que drama a vida já tem muito. Então, quando eu vou assistir alguma coisa, eu prefiro ver alguma coisa que não tenha um drama, né? E aí, o Ônibus Perdido é uma história que até parece que alguém classificou como biográfico, mas não é biográfico, não, tá, gente? Biográfico não é. Ele é um filme baseado em uma história real, numa coisa terrível que aconteceu em 2018, quando houve um grande incêndio, um incêndio devastador, né, na, na Califórnia, né? Foi uma coisa assim terrível, atingindo algumas cidades da Califórnia, tá? Esse ônibus perdido é uma história bem interessante, porque, logicamente, como eu também sempre falo, é uma tendência de você mostrar.
dentro de uma grande catástrofe, de uma grande tragédia, você mostrar o microverso, ou seja, a história de alguns personagens que vão tentar sobreviver a essa grande catástrofe. Os melhores filmes catástrofe, digamos assim, eles sempre fazem isso, eles fazem uma abordagem de microcosmos para alguma coisa bem maior, tá? Então, isso é sempre muito interessante, tá? Eu estou aproveitando aqui para mostrar aqui o, apenas uma pequena amostra, né? Do trailer, né? Do Ônibus Perdido, que é um filme de 2025, com direção do Paul Greengrass, acho que é esse o nome dele, deixa eu ver aqui. A direção é do Paul Greengrass, eu já falei que é da Apple TV, e tá aqui, ó. Com o Matthew McConaughey, que é um excelente ator, um ator que já demonstrou muitas vezes o talento dele lá desde os anos 90, e a América Ferreira, que me parece ser uma atriz latina, eu não conheço, então também é o segundo papel, né? São os dois grandes papéis da história, é do Matthew McConaughey e da América Ferreira. A direção e criação é do Paul Greengrass, apesar de que chamar de criação é um pouco exagerado, porque realmente a história se baseia na história real desse motorista, de um simples, humilde e com grandes problemas familiares, né? Ele tem graves problemas familiares, a relação dele com o filho é muito ruim, a relação dele com a mãe é complicada porque ela é uma idosa, doente e tal, e perante a toda essa tragédia familiar, um casamento desfeito e tal, e além de tudo isso, ele é obrigado a encarar de frente esse terrível incêndio. Foi, acho que, o maior incêndio que a Califórnia já sofreu em 2018, e realmente a história é muito impactante, muito forte. Se realmente o personagem passou por tudo isso que o filme conta, realmente foi, nossa, um absurdo. Ele foi um verdadeiro herói, o verdadeiro herói urbano, tá? Isso falando resumidamente. A atriz faz o papel de uma professorazinha de ensino primário, ensino fundamental, que tenta ajudar ele dentro do que é possível, já que ele está tentando salvar as crianças que entraram no ônibus dele na última hora. Tá? Mas o que mais me impressionou, além, logicamente, da história, não só muito bem narrada, porque eu costumo sempre dizer, né, que não adianta você ter só um grande filme, você tem que ter uma grande narrativa. E a narrativa é absolutamente espetacular e muito bem construída, os personagens também muito bem construídos. E mas o que mais impressionou foram, logicamente, os efeitos especiais. Porque quando você faz efeitos especiais a respeito de uma coisa que é totalmente ficção, é totalmente imaginação, naves espaciais e. Deixa eu tirar o som aqui só um instantinho. Naves espaciais e outras coisas do tipo, você tem uma liberdade de criação muito maior, né? Você pode deixar sua imaginação à vontade. Agora, quando você faz isso dentro de uma coisa real, que é um incêndio, né? Aí você tem que respeitar muito a verossimilhança, né? Um incêndio tem que ter verossimilhança, não pode ser uma coisa diminuta, pequena, porque não vai impactar ninguém, mas também não pode ser uma coisa sobrenatural, né? Super real, não pode ser. E eu fiquei muitíssimo impressionado com a qualidade das filmagens e desses efeitos especiais. É realmente um filme muito bom, muito forte, dolorido em determinado momento e muito imprevisível. O final é completamente imprevisível e surpreendente, muito surpreendente mesmo. Mas o filme vale muito a pena mesmo. Gente, pode apostar no filme que vai gostar. Tá na Apple TV, né? Apple TV Plus, né? E também no seu IPTV, né? Se você tem uma IPTV, já está disponível lá também, lá no Brasil TV, né? Para quem gosta, está lá também disponível. Tá bom, gente? Se você chegou até aqui, você deixa o gostei,
ou não gostei. Faz parte da brincadeira. E venha para o nosso clube de membros. É bem baratinho, você vai gostar e vai ter vantagens lá para você. Pode apostar nisso. Estamos investindo muito para cada vez o canal crescer mais. Mas a gente só pode crescer com a ajuda de vocês. Até a próxima.